Opa, pessoal, vocês estão bom? Prof. Ítalo de novo. Pessoal, e hoje a gente vai falar dos guerreiros mais conhecidos da Ásia, aqueles que provavelmente você já sabe quem é, os samurais. Roda a vinheta, Guilherme. Pessoal, o que a gente precisa levar em consideração? Inicialmente, os samurais eles eram cobradores de impostos do Império Japonês e do shogunato japonês, entendeu? Que trabalhavam com os seus daimyos. Os coletores eles tinham que ser exclusivamente homens, tinham que ser semi-alfabetizados, eles eram os únicos com autorização de portar espadas e eles tinham autoridade de dissipar qualquer confusão ou revolta, eles estando ali. Então eles eram praticamente uma autoridade policial da época. Durante o período do Japão feudal, ele ganhou funções militares e ele passou a exercer trabalhos diretos para o imperador. Não vai ficar legal. Dos anos de 930 até 1877, quando durou o tempo dos samurais, eles também praticavam artes como artesanato, pintura, chá, escultura e alguns eram até exímios poetas e calígrafos. 2. Bushido. Já no Japão feudal, eles seguiam um código de honra denominado Bushido, que significa caminho do guerreiro. Era um código de honra, pessoal, não vamos esquecer isso. Pessoal, o que determinava o Bushido era um pouco semelhante ao que os cavaleiros medievais seguiam lá na Europa. Denominavam disciplina, lealdade, honra até a morte e habilidades com espada e lança. Não podemos esquecer do mais importante, que eles tinham que ter coragem perante qualquer situação que possa lhe aparecer. Havia um código entre eles que a vida era limitada, porém a honra podia durar para sempre. Assim os guerreiros prezavam pela honra, sua imagem pública e o nome dos seus ancestrais acima de tudo, acima até do que a sua própria vida. O caminho espiritual também fazia parte do ideal que esses guerreiros buscavam. Nesse sentido, os samurais eles encontraram o Zen budismo, que levava a eles a calma e a harmonia que eles tanto procuravam. Pessoal, uma das coisas que vocês mais conhecem talvez seja o seppuku, o suicídio ritual, que era ocasionado por desgraça, perda em batalha ou falhas deles mesmos. Denominado harakiri ou seppuku, consistia no guerreiro poder abrir o seu estômago com a própria faca. Todavia, a morte ela não podia ser indolor. O seppuku consistia nele introduzir a lâmina wakizashi na parte esquerda do seu abdômen, subindo até o centro, que consistia numa morte lenta e dolorosa que podia levar até algumas horas. Apesar disso, o samurai devia mostrar total autocontrole e ser forte perante aquelas pessoas que estavam assistindo o seu ritual. No entanto, eles dispunham de um auxiliar que em qualquer momento de fraqueza tinha autoridade para poder decepar sua cabeça, para poder manter a honra daquele guerreiro que se suicidou. Normalmente essa pessoa, esse auxiliar, era alguém próximo à família, ou tipo de muita confiança daquele guerreiro que estava no ritual. Equipamento. Os samurais eles tinham o direito de carregar lâminas consigo, e isso se denominava daisho. Certamente ele podia andar com duas espadas, uma pequena com cerca de 40 centímetros, que era o wakizashi, e outra com a lâmina de cerca de 60 centímetros, que era a katana, o mais famoso símbolo samurai. Todos dominavam o uso do arco e flecha, e alguns até bastões e lanças. Vamos lá, meus alunos, agora a gente vai falar do equipamento corporal. E a lista é grande, viu? Meu Deus do céu, como é que o cara conseguia passar na catraca do Bradesco com esse monte de coisa, velho? Nossa, pra pegar o soldo do mês. Consistia no haidate, o protetor de coxas, e o gate, que são as luvas feitas de couro, o kote, que são mangas que protegem os antebraços e os punhos, do, que era o protetor do abdômen, o kusazuri, que era uma saia feita de lâminas de metal para proteger a parte de cima das suas coxas, o wa-obi, que era um cinto feito de couro e algodão, o sode, que são os protetores dos ombros feitos de linho e metal, o roate, que era a máscara, que ela variava muito assim as feições dela de acordo com o período. Esse quem jogou Ghost of Tsushima conhece bem. O kabuto, que simbolizava o poder do samurai e seu status, que era o seu capacete, também variava muito de acordo com a época que o samurai estava. E o horo,
que era uma capa feita de seda com o objetivo de aparar as flechas. Eles levavam um símbolo da qual aquele clã, o samurai, pertencia. No século X foi oficializado o termo samurai, na qual aquele tipo de guerreiro passou a ganhar novas funções dentro da sociedade feudal. Pessoal, nessa época do século X, qualquer cidadão podia ser um samurai, bastava apenas ele treinar o Kobudo, que era uma arte marcial japonesa treinada pelos samurais. Ele precisava ter uma boa reputação e ser hábil ao ponto dele poder ser contratado por um senhor feudal. Durante o shogunato Tokugawa, os samurais passou a ser uma classe hereditária. O que significa isso? Que passava de pai para filho. Assim, o guerreiro, desde pequeno, desde a sua infância, ele passava a ser treinado pela sua família, formando assim uma casta respeitadíssima na sociedade japonesa. O samurai na sociedade. A elite da sociedade japonesa era formada pelos nobres, grandes líderes militares e os senhores feudais. Abaixo disso, as camadas mais pobres se dividiam em 4: samurais, artesãos, mercadores e lavradores. Dentre essa população, os samurais eles eram cerca de 3 a 8%. Eles se destacavam pelo fato de poder usar armas, na qual para qualquer outro cidadão era proibido. Então, galera, quem não era samurai não podia portar nenhum tipo de arma. Lembrando, pessoal, que na mão deles cabia o dever de manter a ordem na sociedade. Uma lei, um direito chamado Kirusuke Gomen, cabia ao samurai o poder de eliminar qualquer pessoa da sua classe e abaixo que lhe faltasse com respeito. 6. Casamento. Pessoal, normalmente os casamentos entre os samurais, entre as famílias de samurais, eram feitos pelos próprios pais, com fins de interesses políticos ou bens sociais. Mas não descarta-se a hipótese que os próprios jovens pudessem escolher os seus pretendentes. Como o casamento era algo estritamente familiar, ele consistia dentro da sua própria classe. Pessoal, contudo, às vezes o casamento envolvia direitos políticos, então assim, não era muito legal, entendeu? Acabava que o próprio casamento se tornava um assunto do Estado. Na aristocracia se destaca um caso da família Fujiwara, que a fim de manter a sua família em altas posições dentro da sociedade, casou suas filhas com os herdeiros do trono imperial japonês. Batalhas. Em 21 de 10 de 1600, a Batalha de Sekigahara ocorreu, e ela moldou o Japão no que nós conhecemos boa parte do que ele é hoje. A Batalha de Shiroyama, de 24 de 9 de 1877, onde os samurais, num número estritamente menor, fizeram uma última ofensiva contra as forças do Império Japonês. O fim dos samurais. Em 1868, com a reforma das eras Meiji, o imperador pôde voltar ao poder. A classe dos samurais foi abolida, então o Império tornou assim um exército ao estilo ocidental. Sem ter a quem servir, os samurais começaram uma série de revoltas a partir de 1870, que acabaram sendo abafadas pelo exército imperial. Abandonados e sem ter a que servir, com séculos de tradição, aqueles samurais que restaram passaram a andar pelas ruas sem honra e dignidade, apenas como mendigos ou bandoleiros. Momento bom, pessoal. Momento curiosidade. Pessoal, como os samurais eram de famílias que prezavam muito pela honra, caso um membro da sua família fosse assassinado, esse clã tinha direito de se vingar do assassino do outro clã, restaurando assim a sua honra. O samurai mais conhecido de todos foi Miyamoto Musashi. Ele participou da Batalha de Sekigahara e depois disso ele seguiu o caminho do aperfeiçoamento. Ele derrotou o outro grande samurai, Sasaki Kojiro. Essa é muito boa para quem assiste Record of Ragnarok. Essa vale a pena. Já na velhice, ele escreveu o livro dos 5 Anéis, no qual ele retrata como se colocar nas batalhas em qualquer uma que seja. Mano, Guilherme, mas na moral, esse livro aqui é muito bom, cara. Eu já li umas 4 vezes, vale a pena você ler. De verdade mesmo, vale a pena. Existiram também mulheres samurais, mulheres guerreiras, generais conhecidas como Onabu Geisha. Tomoe Gozen, ela se destaca pela sua força e coragem nas batalhas de Jinpei. Pessoal, para quem jogou o jogo Ghost of Tsushima, Tomoe é representada como uma hábil arqueira, na qual o nosso personagem principal chega até a interagir com ela em algumas cenas. Os samurais estrangeiros. Pessoal, os samurais, com o passar dos séculos, não foram exclusivamente japoneses. Já no final do período feudal, ali, indo para a nova era governamental,
do Japão, ele chegou a ter alguns samurais que não nasceram no Japão. Isso a gente vai falar agora. William Adams ele foi um dos primeiros ocidentais a chegar no Japão e receber essa honra como samurai. O shogun Tokugawa Ieyasu o presenteou com 2 espadas, dando-lhe assim a autoridade de guerreiro samurai. Naquele momento, o shogun disse que William Adams havia morrido e o guerreiro Ajin Miura tinha acabado de nascer. John Josten, que foi outro colega de Adams, acabou que também recebeu uma honraria semelhante do shogun Tokugawa. Talvez o mais famoso que podemos falar hoje até tem o jogo Assassin's Creed em homenagem a ele. É o samurai Yasuke, que provavelmente foi um escravo moçambicano que acabou indo parar no Japão. Ele era um portador de arma de Nobunaga e posteriormente ele pôde receber uma espada curta. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje, dessa semana no caso. Eu espero poder ter ajudado com um pouco de informações sobre quem foram os samurais. É um tema muito complexo, então obrigado por ter me dado um pouco do seu tempo. Vale a pena conferir a história dos samurais e lerem o livro dos 5 Anéis, tá bom? Pessoal, muito obrigado, um beijão. Fiquem com Deus, tamo junto, professor Ítalo, viu?